That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Muito boa noite, que Deus te abençoe mais uma vez. Seja bem-vindo a este quadro, Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. É verdade. E você acompanhou com a gente ali o pastor Afonso Fidalgo quando nos relatou no episódio anterior sobre os 7 eventos maiores que o Senhor Jesus permitiu que o William Branham visse. Amém. Que aconteceriam e precederiam a sua vinda. É isso mesmo, os 7 Glória. eventos maiores. Para quem não acompanhou esse episódio, nós temos aí a playlist do YouTube e ele está lá, é o episódio 16 da série. Você pode ir lá e escutar ali o pastor Afonso Fidalgo relatando o que foram essas 7 profecias. Amém. Mas, após isso, William Branham, tomado de força, de vigor, entusiasmado com aquilo que Deus lhe mostrar, ele alugou ali uma tenda de circo. Exatamente, irmão Ezequiel. Uma tenda e começou a fazer os cultos. E começou a fazer os cultos. Agora não é uma pequena tenda, hein? Não, teve um dos cultos, mais de 1000 pessoas, né? Mais de 1000 pessoas, exatamente. Ele fez uma sequência de cultos relatando sobre esses acontecidos, essas coisas que Deus tinha lhe mostrado. E nós vamos ver lá que num domingo, de 11 de junho de 1933, tinha mais de 1000 pessoas na audiência. Olha, que coisa, irmão Ezequiel. Fez uma chamada. Fez uma chamada de altar. E aí? E você sabe o que aconteceu? Mais de 200 pessoas vieram à frente. Que coisa maravilhosa, irmão Ezequiel. E batizar essas mais de 200 pessoas, isso era uma tarefa árdua, né? Árdua, imagina só. Terminou o culto, vai para o Rio Raio para serem batizados. Irmão Edson, ele dispensou ali o culto e foram para o rio dali mesmo. Ó, que coisa, hein? Ele sabia que as tarefas iam ser. Mas, irmão Ezequiel, gratificante, né? Porque é um jovem, né? 24 anos de idade e ali com esse tremendo ministério, né? Ministério, Deus em ação. Deus em ação, lógico. E vai nos contar hoje essa história sobre os batismos ali que aconteceram no Rio Raio nesse 11 de junho. E Deus, mais uma vez, visitou o William Branham. Agora veja bem, Deus visitava o William Branham, visões, Deus falava com ele, Deus aparecia em formas e aquilo tudo era muito peculiar. Levantava muitas questões na cabeça ali de William Branham. E não seria diferente dessa vez, mas nós vamos deixar o narrador de hoje nos contar para a gente isso, né, irmão? Exatamente. Pastor Daniel Borges, da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Conta para a gente, pastor Daniel. Olá, irmãos, Deus abençoe a todos, pastor Afonso, a toda a equipe do programa Semeando Fé. Irmão Edson, irmão Ezequiel, hoje coube a nós, o compromisso aqui de contar um pouco da história, dos feitos do Senhor através do nosso mensageiro. Nos programas anteriores, como os irmãos têm acompanhado, pastor Afonso relatou ali o evento, o acontecimento no ano 1933, na vida do nosso profeta, quando Deus mostrou a ele 7 visões sobre 7 eventos futuros, os quais haveriam de suceder antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta, animado, inspirado com essas visões, inclusive vendo algumas delas se cumprir já ali nos seus dias, ele se empenhou em pregar o Evangelho e uma série de cultos ele estava fazendo numa tenda. E no dia 11 de junho de 1933, ele pregava ali para uma multidão de mais de 1000 pessoas, quando no final ele fez a chamada de altar e cerca de 200 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. E logo após o culto, ele já desceu ao rio Ohio
para batizá-las. E uma multidão, em torno de 1000 pessoas ali ao redor do rio. E o profeta começou então a batizar cada uma daquelas pessoas. Ele perguntava se elas estavam arrependidas dos seus pecados, conscientes da sua decisão. E mediante essa confissão delas, ele os batizava conforme as Escrituras nos ensina, invocando o nome do Senhor Jesus no batismo. Após batizar, ele orava, entregava aquela vida a Deus e prosseguia para o próximo candidato. Quando chegou a 17ª pessoa, mais necessariamente o irmão Eduardo, quando ele chega e o profeta se prepara para batizar, ele sente algo sobrenatural que o envolve e o chama a atenção para olhar para cima. Quando ele olha para cima, então uma luz com uma tocha de fogo vem descendo dos céus, saltando faíscas diante de toda aquela multidão. Algumas pessoas desmaiavam, outras gritavam, apavoradas por aquele acontecimento sobrenatural. E aquela luz desceu, aquela estrela, e pousou sobre a cabeça do irmão Brana. E então, naquele momento, o profeta ouviu uma voz que disse: assim como João Batista trouxe uma mensagem que foi a precursora da minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Imagine, irmãos, como ficou o coração daquelas pessoas, e perguntas vinham ao profeta. Inclusive no outro dia sai no jornal: luz misteriosa aparece sobre a cabeça de um pregador no rio Ohio. E todas aquelas pessoas curiosas e perguntando. E assim o profeta de Deus seguiu o seu ministério, tendo essas visitações especiais, visões, vendo a aparição, ouvindo melhor a voz de Deus, a qual ele ouviu já desde da sua infância. Quando ele nasceu, essa mesma luz veio sobre a sua cabeça ali no berço, por volta das 5 horas da manhã, e as parteiras que estavam ali olharam uma para outra e disseram: que menino será esse? Quando ele tinha 7 anos, ele voltando tinha ido buscar água para o seu pai, para descansar debaixo de uma árvore, quando ele sente que havia um vento sobre a copa da árvore. E ele olhou para a copa da árvore, estava ali se movendo. Ele olhava ao redor, tudo quieto, só ali havia. Então ele saiu de debaixo da árvore para ver o que se tratava. E daquele vento ele ouviu uma voz que disse: nunca bebas, nem fume, nem corrompa o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu terei uma obra para ti. E então esses eventos o acompanharam. Como falamos, já foi relatado, eventos sobrenaturais como as visões, as 7 visões de 1933. Depois esse evento sobrenatural ali no rio. E ele continuava o seu ministério, mas sem compreender perfeitamente o que Deus queria dele. E é claro que ele levava isso a pessoas, perguntava a pregadores como ao pastor David, e do que se tratava, e essas pessoas ainda não compreendendo diziam: Billy, não tenha nada a ver com essas coisas, isso é do diabo. E deixava isso ele muito abalado, porque ele dizia: eu amo a Deus, eu não tenho nada com o diabo, eu não quero nada que seja do diabo. Isso foi o acompanhando até que um determinado dia, já em 1946, ele já casado com a irmã Meda, inclusive a irmã Meda tinha 14 anos, quando esse evento sobre o rio Ohio aconteceu. Ela estava lá, ela ouviu essa voz,
E já em 1946, então ele casado com ela, um dia ele voltando do trabalho, ele era guarda florestal e ele chega até a porta. Quando ele vai tirar ali as suas ferramentas, né, de trabalho, ele vê, ele sente, né, percebe aquele mesmo vento que veio sobre a árvore quando ele tinha 7 anos, veio sobre a árvore em frente à sua casa. Naquela hora ele meio cambaleou e Meda disse: o que foi? Você não está bem? E ele olhou para ela e disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa vida sem compreender o porquê desses eventos, dessas visões, dessas vozes que têm falado comigo. E as pessoas dizem que isso é do diabo, e ele dizia: eu amo a Deus, eu não quero nada com o diabo. Então ele olhou para a irmã Meda e disse: eu vou entrar na mata. E o profeta tinha uma caverna que ele conhecia como guarda florestal, ele a conhecia. E ele disse: eu vou lá, eu vou orar. E se eu não voltar dentro de 3 dias, você avisa o meu chefe que coloque outro funcionário em meu lugar. Pegou o dinheiro que ele tinha, deu para ela e disse: porque eu não voltarei enquanto Deus não me mostrar a razão desta vida estranha que eu tenho levado desde a minha infância. E assim foi ele, entrou, chegou ali na sua caverna, onde só ele conhecia. Entrou, começou a ler a sua Bíblia e orar, e foi orando e falando com Deus e pedindo: Senhor, eu preciso saber por que esses eventos, essas coisas acontecem comigo. Os pastores dizem que isso é do diabo, mas eu te amo, eu não tenho nada a ver com o diabo. Eu quero saber, Senhor, mostra-me. E ele entrou noite adentro, e de repente, uma luz muito forte apareceu no teto daquela caverna, e ela desceu e tomou conta, e daquela luz saiu um homem, apareceu um homem, um anjo, cabelos até seus ombros, pesava cerca de 90 quilos pelo tamanho dele, e se colocou entre a saída da caverna para que ele não tivesse espaço para escapar, porque o ser humano sempre se assusta, né, diante de situações sobrenaturais. E enquanto ele estava apavorado com aquilo, o anjo docilmente lhe disse: não temas, porque eu sou enviado da parte do Senhor para te dizer que essa vida estranha, peculiar que você tem, é porque Deus te enviou à terra como líder, e você levará uma mensagem de cura pelo mundo todo. E se tu fores sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti, nem mesmo câncer parará diante das suas orações. Então o profeta indagou ao anjo e disse: eu sou um homem simples, iletrado, pobre. E o anjo diz: tu levarás uma mensagem ao mundo, orarás por reis e monarcas. Ele disse: como pode ser isso, sendo eu um homem simples, pobre, semi-analfabeto? Então o anjo disse: assim como a Moisés foi dado a ele 2 sinais para que o povo cresce nele, a ti também são dados 2 sinais. E o anjo disse: o primeiro sinal, você pegará na mão das pessoas, e então se formará na sua mão certas imagens, bolinhas avermelhadas, e você vai saber identificar que tipo de doença elas têm. Ele teve que aprender a lidar com esse dom, porque, por exemplo, no início ele pegava na mão de alguém e aquelas bolinhas formavam um certo formato na sua mão, e ele perguntava para a pessoa: que doença você tem? Ah, eu tenho câncer. Então ele entendia: quando as bolinhas se formam nesse formato, é câncer.
Quando se formam nesse outro formato, é tuberculose e assim por diante. Ele aprendeu a lidar com aquele dom. E o anjo disse: quando então aparecer essas bolinhas, esse sinal na sua mão, você ore pela pessoa. Se aquele sinal desaparece da sua mão, é porque essa pessoa foi curada, você declare ela curada. Caso não desaparecer, você somente dê uma bênção a ela e a despeça. E o anjo disse: mas o segundo sinal será maior. Você até mesmo conhecerá o segredo dos corações. E se eles não te ouvirem pelo primeiro sinal, eles te ouvirão pelo segundo sinal. Amados, então o profeta saiu dali, daquela caverna, agora, sabendo realmente do seu chamado. Foi como que um coroamento. E ele, com a força disso, chegou no domingo, já na sua igreja, contou essa experiência maravilhosa, como o anjo lhe tinha aparecido, a comissão que o anjo lhe deu, que ele oraria pelos enfermos, nem mesmo câncer pararia diante de suas orações, e que Deus o usaria com um ministério de cura por todo o mundo. E as pessoas, é claro, ficaram animados, a congregação, e já na próxima quarta-feira trouxeram uma senhora com câncer terminal. E então o profeta de Deus foi orar por ela e logo ele teve uma visão. Aquela senhora era uma enfermeira. E ele teve uma visão, e nessa visão viu essa enfermeira curada, trabalhando. E então ele, tomando força, por causa da visão, da comprovação de Deus, ele olhou para aquela senhora e disse: assim diz o Senhor, você está curada. E o que aconteceu? O câncer desapareceu e aquela mulher foi curada, voltou ao seu trabalho, e assim, amados, Deus foi acrescentando outros e outros e outros milagres, de tal forma que nunca houve alguém com um dom tão especial, com uma graça tão grande de demonstrar os feitos do Senhor, o poder do Senhor, como Deus visitou através desse mensageiro. E assim, o ministério seguiu adiante, muitas curas, muitos milagres, muitos acontecimentos sobrenaturais, que vocês que estão nos assistindo haverão de ouvir no decorrer desses programas, quando estarão contando dos feitos do Senhor na vida do profeta mensageiro, o nosso amado irmão William Marion Branham, o qual Deus usou de forma sobrenatural para trazer à cena o cumprimento das promessas de Deus, e junto com isso, um dom sobrenatural, e através desse dom chamando a atenção das pessoas para ouvir algo muito maior, que foi a abertura da palavra, a revelação dos mistérios de Deus que estavam escondidos e que Deus diz que revelaria através do seu sétimo anjo, o mensageiro. Que Deus abençoe. Então, é com vocês agora, irmão Edson, irmão Ezequiel. Deus os abençoe e espero que essa história, essa pequena explanação, possa ter ajudado, ter influenciado, incentivado a fé de nossos irmãos. Muito bem, pastor Daniel Borges, pastor Daniel nos contando aí essa, vamos dizer assim, fase na vida de William Branham, porque demorou um período longo ali, até que ele pudesse receber definitivamente essa comissão profética, Perfeito, Ezequiel. Ele já estava ali casado com Rita, nessa época. Uhum. Agora, que comissão? Se tu fores sincero, olha A base. Nem o câncer vai deter, Nem vai o ficar câncer à tua frente, vai parar cair. na sua frente. Olha que Exatamente. maravilha. E é isso que você vai acompanhar a partir de agora, Sim. Podemos falar assim, vamos usar a palavra estupenda, coisas estupendas, maravilhas, milagres. Irmão Ezequiel,
até ressurreição, com Ezequiel. Ressurreição, Deus permitiu que acontecesse. Os irmãos vão acompanhar, os nossos convidados vão acompanhar com Ezequiel. A partir de agora, a partir desse episódio em diante, vamos estar trazendo para vocês o que Deus realmente fez no ministério de William Branham, mundo afora, vamos falar assim, que foi ao redor do mundo que ele foi. Foi nos continentes, né? Exatamente. E é isso aí, por hoje ficamos por aqui, te agradecemos por nos acompanhar até aqui e já te convidamos para o próximo episódio, né, irmão Edson? Opa, continue conosco nos feitos do Senhor na vida de William Marion Branham. Até lá! Até lá!